assunto será transição demográfica, dando continuidade à demografia, né? Nós estamos trabalhando aí a população brasileira, né? Estamos trabalhando as mudanças no perfil da população, falamos aí sobre a questão do censo demográfico, falamos um pouco sobre o crescimento vegetativo no Brasil, e agora eu vou explicar para vocês o que seria a teoria da transição demográfica, né? E a queda do crescimento vegetativo no Brasil. Vamos falar um pouco mais sobre isso para complementar o assunto que já foi falado durante, né, as videoaulas. Então vamos lá. Então é o seguinte, o que é a teoria da transição demográfica? Essa teoria, ela foi criada pelo estadunidense Frank Notenstein na primeira metade do século XX. Né? Naquele período, existia uma visão de que a população mundial estava crescendo muito, né? Tanto que existiam algumas teorias na época que falavam que a população crescia mais do que a produção de alimentos. Então era uma visão meio catastrófica da evolução populacional. Então acreditava-se que o planeta ia ter muita gente, né, ia crescer de forma desordenada, né, e isso poderia ocasionar até a falta de alimentos. Porém, com essa teoria da transição demográfica, o Frank Notenstein, né, esse norte-americano, esse estadunidense, ele põe em descrédito essa ideia. Por quê? Porque, segundo ele, toda a sociedade, todos os países passariam por um processo de transição demográfica. O que é transição demográfica? Transformação do perfil demográfico, né, de uma sociedade. Né? Então, toda a sociedade passaria de um padrão de baixo crescimento populacional, baixo crescimento vegetativo, né? Depois, com o período de industrialização, haveria um aumento da população, né? Então uma aceleração do crescimento populacional, para mais tarde gerar uma queda desse crescimento. Então, de acordo com Frank Notenstein, todos os países passariam por esse estágio em períodos diferentes. Ele fez essa teoria baseada no que aconteceu na Inglaterra. Só que em cada país acontece de uma forma. Alguns países subdesenvolvidos, mais pobres, estariam ainda no segundo estágio, né? Outros estariam no terceiro, né? Outros estariam no quarto. E alguns países, né, que são considerados altamente desenvolvidos, já estariam até no quinto estágio dessa teoria da transição. Né? Segundo Frank Notenstein, não existia nenhum quinto estágio. Hoje já se fala no quinto estágio da transição demográfica. Então aqui eu vou explicar para vocês sobre essa teoria, né? E nós vamos avaliar alguns gráficos para poder compreender melhor essa ideia. Da mudança econômica e cultural, né, que aconteceu nas sociedades, para explicar a queda da mortalidade, seguida da queda da natalidade, e do aumento da expectativa de vida nos países ocidentais após o processo de industrialização. Tá? Então, segundo ele, no período pré-industrial, né, antes da industrialização, a natalidade ela era alta, nascia muita criança, porém morria muita criança, então o crescimento era baixo. Esse é o primeiro estágio. Tá? Então, existem alguns estágios, esse é o primeiro. Com o passar do tempo, com a industrialização, as pessoas indo para a cidade, com o processo de urbanização e a consequente melhoria da qualidade de vida, percebe-se uma queda primeiro da mortalidade. Né? A natalidade ainda é alta e a mortalidade vai caindo. Ou seja, o crescimento da população é muito elevado. Tá? Então, essa é uma fase chamada até de explosão demográfica. Com o passar do tempo, haver também a queda da natalidade. E aí, uma progressiva queda do crescimento vegetativo. É essa a teoria da transição demográfica. Então, vamos ver aqui através de gráficos, né, e mais informações. Então, segundo essa teoria, o país muda de elevadas taxas de natalidade e mortalidade para menores taxas de natalidade e mortalidade. Segundo, então, essa teoria, os países passariam por 4 estágios, como eu disse para vocês, não ao mesmo tempo. Cada país se encontra num estágio de desenvolvimento, por isso estaria num estágio dessa fase de transição. Então vamos entender nessas 4 fases da transição demográfica. Essa fase é a primeira fase aqui, ó, pré-industrial, ou seja, antes da industrialização. Como que as sociedades viviam antes da industrialização? Viviam no campo, né? A maior parte da população era rural. Então, as pessoas tinham muitos filhos, porque quanto mais filhos elas tinham, mais poderia ajudar no trabalho no campo. A mortalidade infantil era altíssima. Então, assim, as pessoas pensavam em ter muitos filhos, porque se morresse um filho, tinha um outro para cuidar da família quando eles envelhecessem. Então, a natalidade era muito alta. Porém, a mortalidade também era muito alta.
Então, como eu disse, as pessoas morriam, não tinha assistência médica, não tinha, as pessoas iam ter filhos, tinham filhos com parteiras, né? Então, morria-se muito, né, naquela época ali, de doenças que hoje não matam mais, né? Muitas pessoas morriam de tuberculose, doença que não mata mais, né? Algumas doenças que hoje têm vacinas. Então, a mortalidade era altíssima. Tá? As pessoas não tinham atendimento médico, não tinham acesso, né, ao saneamento básico, então a mortalidade era alta e a natalidade era alta, ou seja, o crescimento vegetativo era baixo. Pensa só, nasce muito, morre muito, crescimento vegetativo baixo. No segundo estágio seria então o transicional, ou seja, a mudança da população do campo para a cidade. Então começa uma fase aí industrial, né? O início da industrialização, as pessoas começam a ir para a cidade. E quando as pessoas vão para a cidade, elas passam a ter acesso a alguns melhoramentos, né, com relação a saneamento básico, antibióticos, a vacinas. O que acontece? A mortalidade começa a diminuir. Então as pessoas passam a viver mais, aumenta a expectativa de vida. Porém, a natalidade ainda era alta, não havia, né, como prevenir gravidez, as pessoas tinham vários filhos, né? Então, nessa fase, a natalidade ainda era alta. Então, o que a gente percebe aqui? Olha o crescimento vegetativo, ó, era alto. Por quê? Ó, nasce muito, né? E a mortalidade diminui. Então, a tendência é que a população cresça. Por isso que muitos demógrafos, naquela época, né, acreditavam que chegaria um momento que faltaria até alimentos para abastecer toda essa população. Tá? Mas não é isso que aconteceu, né? Não se chegou a esse estágio, até porque nós temos que considerar a capacidade criativa do homem de criar meios para aumentar a produtividade. E também porque, com o passar do tempo, a natalidade também reduziu. Tá? Nessa terceira fase, agora, vamos para a terceira, que seria a fase industrial. A industrialização já havia se consolidado. Então, as pessoas foram para as cidades, as mulheres passaram a trabalhar também na indústria, em outros afazeres, né? As mulheres passaram a ter uma participação no mercado de trabalho e passaram a ter menos filhos, né? As famílias passam a ter menos filhos, surgem métodos contraceptivos, ou seja, meios de você prevenir gravidez. Então, a vida na cidade é mais custosa, né? As pessoas passam a ter um custo de vida maior na cidade e preferem ter menos filhos. Como a mortalidade infantil diminuiu, as pessoas preferiam ter menos filhos, né? Elas tinham um filho e aquele filho, né, era mais garantia que ele não iria morrer, né? Então as pessoas tinham um filho, como acontece hoje, porque no Brasil nós estamos, vamos dizer assim, quase indo para uma quarta fase, nós estamos na terceira. Pensem bem, hoje os pais querem ter poucos filhos porque querem dar uma qualidade de vida boa, né, para os seus filhos. Então fica caro escola, né, celular que você compra para o filho, vestuário. Então cada vez mais as pessoas estão tendo menos filhos, elas estão conseguindo prevenir, né, é o que nós vamos falar um pouco mais. E a mortalidade tem diminuído ainda mais, né, porque existem hoje melhorias, né, cada vez maiores na área da medicina, né, então as pessoas têm acesso a medicamentos, como eu falei, antibióticos, vacinas, têm acesso ao atendimento médico, então tudo isso fez com que houvesse uma progressiva queda, tanto da natalidade quanto da mortalidade, e aí percebe-se o quê? Uma queda, né, do crescimento vegetativo. Na verdade, o crescimento vegetativo ainda é positivo, mas o ritmo de crescimento é menor. E numa quarta fase, elas quase se igualam, a natalidade e a mortalidade, elas quase se igualam. Então, o crescimento, né, ele chega quase a ser nulo nessa quarta fase da teoria da transição demográfica. Num quinto estágio, que não estava previsto, né, quando foi criada essa teoria, mas que hoje fala-se dela, né, dessa quinta fase, a mortalidade acaba sendo maior do que a natalidade. É a realidade de muitos países, como a Alemanha, Itália, em que a população idosa é muito numerosa e as pessoas acabam tendo cada vez menos filhos, né? Nós percebemos o quê? Em populações onde há um grande investimento em educação, as mulheres optam por ter cada vez menos filhos. Quanto maior a escolaridade da mulher, menos filhos ela quer ter, né? Porque ela prioriza a carreira profissional, né? Como eu disse, o custo de vida é muito alto. Então percebe-se uma redução drástica da natalidade e a expectativa de vida aumenta muito. Então existem países que enfrentam problemas porque tem muitos aposentados e poucos contribuintes. Então essa seria a quinta fase, ou o quinto estágio da teoria da transição demográfica, tá? Então, olha lá, o estágio pré-industrial, como eu falei, taxas elevadas de natalidade e mortalidade. Então, crescimento vegetativo baixo. Estágio
transicional, está escrito errado aqui, gente, vocês me desculpem, tá? Menos taxas de natalidade, né? E menos taxas de mortalidade, aliás, mas a taxa de natalidade continua elevada, tá? Nesse terceiro estágio, a natalidade cai e a mortalidade cai também, né? Aí vem o estágio pós-industrial, as duas praticamente se igualam e o crescimento acaba se tornando nulo, tá? Então, a transição demográfica, no ano 2000, passamos para a condição de um país urbano, né? Na verdade, o Brasil ele ficou rural, na verdade, o Brasil foi rural até a década de 50, a partir da década de 60, o Brasil se torna urbano. Em 2000, nós nos tornamos um país urbano, com 80% da população vivendo na cidade, mas na verdade nós somos urbanos desde a década então de 60. E hoje muitas mulheres, né, trabalham, praticamente quase 50%, 47% do mercado de trabalho é composto por mulheres. E as mulheres estão tendo cada vez menos filhos, né? Então elas passaram a ter hoje de 2 a 3 filhos. No passado chegavam a ter de 6 a 8. Tá? Então, gente, olha, na próxima aula nós falaremos mais, né, sobre esse assunto, nós vamos falar o porquê, então, da queda da natalidade, da mortalidade, e aqui eu procurei explicar para vocês o que foi essa teoria da transição demográfica, que procura explicar o porquê da queda crescente da natalidade e da mortalidade com o passar do tempo. Né? Então, das diferentes formas, né, que esse padrão, né, do crescimento vegetativo se comporta com o passar do tempo nos diferentes países. Tá? Então, até a próxima. Depois nós voltaremos a falar mais sobre isso para tirar as dúvidas nas nossas aulas, né, por videoconferência.